Eu bato no peito, pessoal, e falo, estou orgulhoso do Botafogo. O que ele fez nesse Mundial de Clubes foi um absurdo. Enquanto a mídia falava, o Botafogo não vai passar da fase de grupo, vai pegar o PSG, vai tomar 3, 4. O nosso Botafogo fez história. Vamos seguir aqui e vamos ver o que a mídia está falando do Botafogo após essa derrota para o Atlético de Madrid. Mas antes, deixe seu like. Vamos seguir agora. A gente olhava para o grupo do Botafogo e falava, caramba, aqui é que está complicado, aqui é o brasileiro que vai ter mais dificuldade, mais problemas. E o Botafogo conseguiu passar. Então esse feito não dá para tirar, o Botafogo conseguiu, está na próxima fase da competição. Parabéns ao Botafogo. Agora a gente vai analisar o jogo de hoje, porque o jogo de hoje escapou pelas mãos do Botafogo a chance de ser o primeiro colocado. Outro dia a gente estava falando aqui, né? Não pode ser refém do sucesso, chegar lá e começar a cobrar. Pô, mas não foi o primeiro do grupo e tal. É que ficou um gostinho de quero mais, porque teve possibilidade sim no jogo de hoje de sair como primeiro colocado do grupo, podia ter conseguido um empatezinho ali com o Atlético de Madrid e a coisa não aconteceu. Vitor Birner, vamos lá, eu comecei elogiando, mas tem um porém. Ficou mais a sensação de que parabéns, sensacional ter passado, ou hoje deu esse gostinho de caramba, escapuliu o primeiro lugar, que poderia ser uma vantagem dependendo do segundo do outro grupo, né? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Então, William, eu vou muito na sua linha, mas apesar de eu ter certeza que o botafoguense está muito satisfeito... Eu estaria. Ficou a coisinha do poder ser o primeiro colocado do grupo mais difícil do Mundial, que teria sido uma façanha. Olhando o jogo de hoje, não foi um jogo do nível, defensivamente falando, do Botafogo, como a partida contra o PSG. Sim. Né? De novo, Barbosa para mim foi destaque da equipe botafoguense. De novo, mais uma vez. Né? Ele é o principal jogador, ele e o Igor Jesus são os principais jogadores do Botafogo até agora no Mundial, do time que obviamente tem como maior mérito o jogo coletivo, tanto contra o PSG quanto hoje. Acho que o Atlético de Madrid deu mais trabalho do que o PSG deu para o Botafogo. Precisava do resultado também? Mas dava para ter segurado. O resultado ficou no limite, a primeira colocação teria sido uma façanha, a segunda colocação um grande feito, ganhou do PSG, ganhou do atual campeão europeu. Então, eu imagino que o torcedor está satisfeito, mas ficou aquela coisinha, olha, era possível ter sido o primeiro colocado. A grande notícia para o Botafogo é que os dois times que ele pode pegar, dos três times que ele pode pegar na próxima fase, os três são acessíveis, mas se ele ficado em primeiro lugar, provavelmente ele pegaria muito mais acessível do que a tendência é que seja o Palmeiras o primeiro colocado do grupo. E aí, obviamente, temos um clássico brasileiro, muitas outras coisas entram em jogo, né? E fica o carimbo histórico de quem, se esse jogo acontecer, eliminou quem no Mundial e quem passou por quem no Mundial. Exatamente isso. Calçade, tudo bem aí? Tudo bem, o Botafogo passou. Passou. Era fundamental passar e ele jogou... Sim, ele continuou o jogo que fez contra o PSG. E não havia por que mudar. Não havia por que criar uma equipe diferente, sendo que a vantagem era muito grande. Tanto que ele perde o jogo e ainda ficou com vantagem. Poderia ter tomado o segundo gol também, que mesmo assim estaria classificado. O que muda é o enfrentamento. E aí nós podemos discutir. Nesse momento, é Palmeiras e Botafogo. Se eu sou o Palmeiras, eu prefiro enfrentar um time brasileiro do que o PSG. Ah, sim, hein? Por quê? Sim, Porque eu estou num ambiente que eu entendo mais e consigo enfrentar mais do que se o PSG resolver jogar bola e ferra a vida de qualquer um. Os palmeirenses da redação pensam de outra maneira, mas a gente vai falar disso depois. Mas minha visão. Claro. Só que o Botafogo passa perdendo para o Atlético, que tomou 4 do PSG. Você entendeu a coisa? A lógica, Então nós estamos falando exclusivamente do resultado. E eu acho que tem 2 pontos muito claros no Mundial. Uma coisa é o resultado, você quer analisar só o resultado? Perfeito. Muita gente vai reescrever a geografia do futebol mundial, só com 2 rodadas, para alguns 3. Com 2 rodadas, ela já estava reescrita, né? Não, porque mudou. Então, mudou. O Botafogo tomou 3 do Pachuca no final do ano e agora ele mudou em 6 meses, mesmo perdendo Almada e Luiz Henrique, ele melhorou. Sim. Para mim não melhorou, ele era melhor. Aquela versão era melhor. E a próxima ainda vai perder o Igor Jesus. Então, eu não vejo o Mundial como a história do futebol reescrita. Eu vejo sempre o futebol pela perspectiva do contexto. E o Botafogo foi para campo dentro de um contexto. Ganhou do PSG e o Atlético Madrid que lute. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai ganhar o jogo outra vez. Teve para ganhar o jogo. Mas teve.
E aí o Atlético ficou lá martelando com problemas, né? O Atlético não está bem, não terminou a temporada bem, e a escalação do estilo Simeone é que você começa com Sorlotti e Julián Álvares. Griezmann entrou Griezmann entrou no segundo tempo. O Juliano Simeone, o Gallagher, mais um jogador de meio de campo, um cara de beirada e levantando bola na área. É muito pouco para ganhar do Botafogo. É muito pouco. Aí quando ele muda o time, ele consegue fazer um gol no final. E foi para o Botafogo, assim, o primeiro passo está dado, que era um grupo terrível de classificar, e o Botafogo está classificado. Porque você tinha Atlético, PSG, poxa, não é fácil enfrentar essas equipes, como mostrou o Mundial até agora. São 2 resultados 1-0. Um para o Botafogo, o outro para o Atlético de Madrid. É isso aí. Você sabe que, claro que o empate era o que parecia mais viável até ali no... Quando sai o gol do Atlético de Madrid, né, claro. Mas eu ainda fiquei com a sensação que se o Botafogo se aplicasse ali um pouquinho mais em alguns momentos, prendesse a bola um pouquinho mais ali no campo de ataque, quando teve contra-ataque, só podia até vencer o Atlético de Madrid, que também não está no seu melhor momento, né? Tudo bem, Jean? Pois é, não tá. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho o seguinte, primeiro, o Botafogo poderia ter vencido? Poderia ter vencido, assim como venceu o PSG. Mas, de novo, eu digo, acho que a gente tem que cair na real aqui. A gente tem que entender que a gente está falando de um clube que tem um orçamento 5 vezes maior do que o orçamento do Botafogo, que tem uma folha salarial 5 vezes maior do que a folha salarial do Botafogo, né? Que tem jogadores de várias seleções espalhados ali pela sua equipe. Então, vamos primeiro dimensionar o que é o feito de você ganhar do Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain também é isso. Ganhou, mas podia ter perdido, podia ter empatado. Assim como hoje perdeu, mas podia ter empatado, podia ter perdido. Ganhou do time mais difícil do grupo, talvez um dos mais difíceis da competição. Para mim, o PSG é o time mais difícil da competição. Hoje é o time a ser batido na competição. E aí eu tô falando também pela maneira como o City, por exemplo, entrou, como o Real Madrid se reformula. Então, o Botafogo venceu o time a ser batido na competição. E acho que passar desta fase, no caso do Botafogo, é o grande feito dentre os times brasileiros nessa Copa do Mundo. Independentemente do que aconteça. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi espetacular. Mas assim, eu já imaginava antes da Copa do Mundo que o Flamengo poderia vencer o Chelsea. Então, eu olho para o grupo do Botafogo e vejo o Botafogo passar, ainda que na segunda colocação, e digo, cara, esse é o grande feito dentre os times brasileiros na primeira fase da Copa do Mundo. E a gente imagina que todos os brasileiros podem avançar, né? Agora faltam o Palmeiras e o Fluminense confirmarem suas vagas, o Flamengo já estava garantido. Também é um grande feito. Mas esse grupo era o grupo mais temido por motivos óbvios. Claro que fica um gostinho amargo, porque acho que aí é pelo contexto do jogo. Não é nem porque você perdeu do Atlético de Madrid. É porque você tomou um gol, perdendo a liderança da chave, faltando 5 minutos, mais ou menos, para o fim da partida. Isso deixa o gosto amargo, até porque, assim, eu acho que, de fato, enfrentar possivelmente o Palmeiras, a gente nem sabe se o Palmeiras vai ser primeiro. Exatamente. É a tendência. A tendência seria... Nesse momento é. E eu digo a tendência porque o Palmeiras joga pelo empate com o Inter Miami para ser líder. Tá? Não é nem porque ele está na primeira colocação, é porque ele joga pelo empate. Se ele dependesse de uma vitória, já nem sei se eu diria que a tendência é essa. Agora, é claro que hoje, me parece, pelo que a gente viu, que é mais difícil enfrentar o Palmeiras, também por todas as questões de enfrentamento nacional, etc. Claro, o histórico recente. E eu acho que assim, aí entrando um pouco, é mais chato você ser eliminado por um brasileiro. Isso vai valer pro Palmeiras como vai valer pro Botafogo, né? Quem cair, se houver de fato esse confronto, acho que é mais chato você ser eliminado por um time brasileiro do que ser eliminado pelo PSG, pelo Real Madrid, pela Inter de Milão, pelo Manchester City. Então fica esse gostinho amargo, até porque os outros possíveis adversários do Grupo A me parecem mais acessíveis do que o Palmeiras. Claro que Palmeiras e Botafogo é jogo pau a pau, eu não me arrisco aqui. Não tem favorito. Se acontecer o jogo, eu não me arrisco a colocar favorito. Mas me parece que o Porto, no estágio que está hoje, e o Al-Ahly e o Inter de Miami, eu acho que são times que seriam mais acessíveis. O Porto não é nem favorito contra o Al-Ahly hoje. Não acho mesmo que seja o Porto. Pelo que a gente viu do Al-Ahly, talvez o Al-Ahly seja até o mais perigoso dos times. Sim. Do ponto de vista tático, do grupo do Palmeiras, tirando o Palmeiras. Claro. E eu acho também, por toda essa lógica de que
É a minha visão, tá? As pessoas podem achar que os brasileiros são mais fortes que o PSG, que o City, que a Inter, que o Real Madrid. Todo mundo tem o direito à sua opinião. Claro. Eu não acho. Eu acho, como disse o Felipe Luiz, que para mim foi perfeito depois do jogo do Flamengo, eu acho que estes europeus que eu citei, eles são mais fortes. Então, é melhor escapar desses times enquanto você puder. Avançar. Por isso, eu acho que o resultado de hoje também, ele acaba não sendo muito bom para o Flamengo. Porque o PSG vai para o outro lado da chave e é um possível adversário do Flamengo nas quartas de final. Porque eu até acredito que o Flamengo, se o Bayern não ficar em segundo no seu grupo, o Flamengo tem grandes chances de chegar às quartas de final. Sim. E aí, teoricamente, se as coisas caminharem ali como se imagina, o PSG seria esse adversário do Flamengo nas quartas de final. E acho que qualquer rubro-negro preferia... Aí estou dizendo, por chance de avançar. Claro, tá? lógico. É claro que talvez você fale, não, eu prefiro jogar com o PSG. Eu entendo essa lógica que o Biner falou que alguns palmeirenses na redação têm. Eu estou nesse torneio para me divertir, quero jogar contra o PSG. Claro. Mas pensando num Flamengo que pode chegar à semifinal, de repente, e aí para pegar uma baita potência, talvez seja melhor pegar seria melhor pegar um Botafogo nas quartas do que o PSG, né? Sem dúvida. E aí, quem quiser pode falar, o Botafogo ganhou do PSG. Mas assim, é outro jogo. O PSG ganhou do Atlético. É mata-mata. E agora com o mata-mata, certas equipes europeias que talvez estivessem segurando por causa do calor, por causa do final de temporada e tal, a conversa vai ser outra. Estamos com o Rodrigo Jufo? Vamos lá com o Jufo para ver como é que está o clima torcedor do Botafogo, porque tem dois sentimentos. O sentimento de um grande feito, que é realmente passar nesse grupo muito difícil, né, onde tinha o PSG, onde tinha o Atlético de Madrid, o Botafogo passa, isso aí foi fantástico, venceu o PSG, mas tem também aquela sensaçãozinha que a gente está falando aqui de, caramba, podia ter sido o primeiro colocado do grupo. Estamos com o Jufo por aí? Quero saber qual o sentimento, sensação desse torcedor do Botafogo. Vamos lá, Jufo. Boa noite, William, amigos do Linha de Passe. Sentimento de festa, tá? Botafogo avançou de fase depois de um grupo que tinha Atlético de Madrid e PSG. Mas se tinha um casal nervoso, 6 mil pessoas aqui em Copacabana, mais o Matheus e a Yasmine, meus amigos. Tava nervoso o negócio, hein? Pra caramba. Pelo menos a gente foi classificado, é o que importa. A gente conseguiu ser classificado! O resultado acabou sendo uma derrota, passou em segundo, mas o importante é ir pro mata-mata. Terror nenhum! Vencendo ou perdendo, aqui é Botafogo! Aqui é Botafogo! Oi, Yasmine, você tava muito nervosa durante o jogo, o que tava acontecendo? Olha, Rodrigão, eu vou te falar, Paiva, capricha, não desprezemos a defesa, mas assim, o ataque, deu uma melhorada no ataque, tava precisando hoje, sentimos falta, meninos Botafogo, vocês deram seu sangue, tá? Parabéns, meninos, só capricha no ataque, tá? Agora é mata-mata, agora é mata-mata! Agora é mata-mata! Vamos ganhar! Ó, tô aqui com o torcedor do Botafogo, eu já tomei um banho de cerveja agora, que coisa ótima! É tempo de Botafogo! Campeão da Libertadores, ganhando campeão da América e vamos ser campeão do Mundial! É tempo de Botafogo! Sem palavrão! Sábado a gente vai comer porco! Sábado a gente vai comer porco! Torcedor tá aqui, tá? Calma aí, amigo! Calma. Tô aqui com a camisa do meu pai, cara. Hoje vai fazer 9 anos que eu não tá mais aqui. Mas esse cara que me fez botafoguense aqui, ó. E eu amo Botafogo. Vamos, pai, essa classificação vai pra você. Agora é mata-mata, não interessa o adversário. Não interessa. Palmeiras, pode esperar, que a tua hora vai chegar de novo. Olha, meu. Tô contigo até morrer. Vamos, Botafogo. É isso, William. A galera tá esperando o Palmeiras na próxima fase. Fica minha vida preta com você. Direto do túnel, tamo junto. Vamos pra cima, isso é Botafogo. Vamos meter 3. Meu amigo, é isso aí, ó. Eles já classificaram o Palmeiras, hein? Eles já classificaram o Palmeiras em primeiro no grupo, é isso, né? Já estão entendendo que o confronto vai ser no final de semana. Agora, William, tem um gancho do que a... Eu esqueci o nome dela. A torcedora do Botafogo falou ali? Sobre o ataque? Quando eu digo que o Botafogo hoje não fez um jogo no mesmo nível da partida contra o PSG, é porque ele deu um pouco mais de espaço para o Atlético de Madrid, que é menos criativo que o PSG, que cruza
sempre muitas bolas na área, é uma coisa que é característica da equipe, para usar os seus atacantes. E porque quando teve chance de contra-ataque e havia espaço, não funcionou. Eu fico com uma dúvida. Obviamente, repito, eu concordo assim embaixo com o que o Jean disse. É o maior feito, passar do grupo da morte, ganhou do PSG, a campanha é para a gente aplaudir em pé. Se for pegar um Palmeiras, ou um Al-Ahly, ou um Inter Miami, que vão exigir mais do Botafogo com bola, porque você não pode pegar uma dessas equipes e se comportar, não pode não, você não deve e se comportar como o Botafogo fez nos seus 2 grandes jogos, que foram a derrota contra o Atlético de Madrid, e foi um grande jogo do Botafogo. Sim. O Gil já falou, diferença de orçamento, Julián Álvares, vários jogadores ali que são de seleções do mundo. E contra o PSG, você precisa fazer algo mais. E nisso a torcedora tem razão. Nisso, no meio daquela explosão de emoção, aquela loucura toda, tem uma coisa de entendimento do jogo. Então, o que eu acho que faltou ao Botafogo hoje, repito, exaltando a campanha, é um contra-ataque que incomodasse um pouco mais bem executado. Foi isso que eu falei que me deu essa sensação Sim. de que poderia até ter vencido o jogo. Poderia. Porque ao mesmo tempo que o Botafogo cedeu um pouco mais de espaço do que contra o PSG, ele também teve mais espaço. Sim. Ele teve mais espaço. Até porque o Atlético vai fazer 3 gols. Exatamente. Mas, só lembrando que, assim, a defesa do Oblak na finalização do Igor Jesus no segundo tempo. Eu acho que assim, também tem isso, né? Que na hora que o Botafogo conseguiu encaixar o contra-ataque, e o Igor Jesus faz um Mundial de um nível absurdo, finaliza, consegue bater pro gol, o goleiro do Atlético faz uma grande defesa. E o futebol, às vezes, se resolve nesses detalhes. Assim como eu acho que, no fim das contas, a vitória do Botafogo contra o PSG se resolve também num detalhe desses. E assim são as coisas. Agora, o simples fato do Botafogo ter igualado na competitividade, eu não digo nem no volume de jogo, mas na competitividade, os confrontos contra o Atlético e o PSG é que fazem, para mim, do Botafogo a grande história dentre os brasileiros na primeira fase. Agora, isso significa que num confronto contra o Palmeiras, se ele de fato acontecer, é favorito? É claro que não. A gente está sempre olhando para... Eu sempre dizia, quando começou esse Mundial, eu falei, bom, a gente olha para a história da Intercontinental, do outro Mundial, chamem como quiser as competições, mas toda vez que um brasileiro ganha, quase toda vez, você partia de uma atuação defensiva primorosa, de sortes, golpes de sorte. Isso você está dizendo pós-Lei Bosman, pós-Lei Pelé, né? Antes tinha jogo. Tô dizendo da era dos... 2000 pra cá, vai. Não, tô dizendo antes mesmo, assim, se você for ver, tem muitos, os próprios, assim, tem títulos de muito volume dos times europeus e que os brasileiros, num jogo encaixado, conseguem fazer um gol, numa defesa, numa atuação excepcional de um goleiro, conseguem impedir o gol do adversário, e bola na trave, não sei o quê. Muito bem, você precisa de 4 episódios desse, teoricamente. Não são 4 porque, na verdade, você não vai enfrentar um nas oitavas, um nas quartas, um na semi e um na final. Você não está enfrentando os campeões da Europa, você está enfrentando times da Europa. Então, só que como eu entendo exatamente o que o Felipe Luiz disse, quer dizer, eu acho que você tem lá uma prateleira... O Felipe Luiz citou 8, 9, e eu estou de acordo com ele, mas no Mundial desses 8, 9 você tem 4, 5... Você não tem Barcelona. Você não tem Barcelona, você não tem o Liverpool. Então, assim, você tem times que não estão aí presentes, mas você tem outros que estão e que se você tiver que enfrentar, por exemplo, numa final, numa semi e numas quartas, você vai precisar desse roteiro que eu citei, que era o usual para se ganhar, para um sul-americano ganhar o Mundial. Você vai precisar desse roteiro 2, 3 vezes na sequência. E outra, né? E foi bem ou mal que aconteceu. Eu sei que há uma grande... É uma festa. Para o brasileiro é uma festa. Para o brasileiro você colocou Mundial no torneio e não importa se é de cacheta, se é de truco, ele é um negócio que ele encara e abraça, né? A nossa forma de encarar é totalmente diferente hoje, isso está nítido nesses Jogos do Mundial, diferente deles, né? Então, a partir de agora, como é que vai ser encarado isso? Como é que esses jogos serão encarados? Serão, porque assim, no primeiro confronto entre 2 times de Liga dos Campeões, o PSG arrebentou com o Atlético de Madrid. Depois, confronto de Liga dos Campeões. Aí, quando ele veio para outros confrontos,
já foi um time um pouco diferente. Hoje, inclusive. Hoje, Na própria UEFA Champions League, na fase de classificação, o PSG... Mas contra o Botafogo mudou mais, por exemplo. Mas moldado a necessidades, tal. Não contra o Botafogo, a necessidade não era perder. Ninguém entra para perder. Agora, você entra nem sempre com as melhores condições. No caso do Botafogo, o que eu vejo é, a partir de agora, que é um confronto direto, um jogo só. Como é que o Renato Paiva vai conduzir? Ele vai tentar conduzir o Botafogo da forma que jogou contra Atlético e PSG, com 3 volantes, Savarino e Arthur nos lados, e saindo para Vamos supor que o adversário seja do Palmeiras mesmo. Então, exatamente, esse confronto. Ou ele vai, por exemplo, ele perdeu o Gregory. Sim. Isso, o Gregory está fora. E aí, tudo bem, eu vou tentar fazer um meio de campo com 3 mesmo assim, ou eu, sei lá, coloco o Nilton, ou eu vou com o Cuiabano, trago o Savarino para jogar por dentro e faço um 4-2-3-1, que é um formato que o Botafogo vinha jogando. E compatível para jogar contra o Palmeiras. E compatível para um jogo entre brasileiros. Então, assim, qual é o formato? A suspensão do Gregory coloca ali uma condição que não estava prevista, que é, eu perdi um cara que é extremamente importante, eu volto para um formato mais ofensivo, ou eu vou, a partir de agora, só jogar desta forma, porque é assim que o Mundial se apresenta para mim. Não sei o que ele pensa, entendeu? O que ele pensa. Ele pode tentar se fechar e, a partir de agora, resolver que todo mata-mata ele vai jogar dessa forma, como jogou contra a PSG, como jogou contra o Atlético, com um jogo defensivo mais seguro e com ataque pelas beiradas. Porque quando você tem Arthur, Savarino, você vai usar muitas beiradas, por dentro você tem 3 volantes. Né? E o Atlético se viu com esse problema também, hoje. Só para voltar para o jogo. Você tem 2 caras pelos lados, você tem 2 atacantes pelo centro e, não é Depou e Barros que vão coordenar seu jogo. O Barros pode até pisar na área, mas eles não são os articuladores. Naturalmente, esse jogo vai para o lado do campo e bola na área. Por isso que tem o Sorloth. O Sorloth, o que era? Era o jogador da área para pegar cruzamento do lado oposto. A bola vem alta, 1,90 m, ele tenta dar uma ajeitada para o Julián Álvares ou para quem está chegando de trás. Então, o jogo pobre do Atlético, mas que conseguiu ganhar o jogo nesse cenário por 1-0. Né? Mas e o Botafogo? O Botafogo muda seu formato? O Botafogo volta... Contra o Seattle, ele colocou o Mastriani, né? Ele é Mastriani e Igor Jesus. Mas ele disse que errou. Depois, então... né? E também tem isso, né? Quer dizer, o Palmeiras é um meio termo entre... Se for o Palmeiras, é um meio termo entre É verdade. O Seattle e o PSG, ou mesmo o Atlético. Porque o jogo entre brasileiros é um jogo muito mais nervoso do que é o jogo do brasileiro contra o europeu. Porque o jogo contra o PSG, por exemplo... Vocês já deram sua nota? Eu tenho só orgulho ao falar do Botafogo. Estou muito orgulhoso da atuação do Botafogo que ele fez nesse Mundial de Clubes. Foi um absurdo. Jogou muito bem, jogou contra os melhores times da Europa, principalmente o último campeão da UEFA, o PSG, né? Que foi um jogo muito pegado, mas a gente conseguiu uma vitória em cima deles. Estamos classificados para as oitavas de finais, onde muitas pessoas duvidavam do Botafogo. Isso que é mais interessante. Muitas pessoas, a mídia, falavam que o Botafogo não conseguiria passar da fase de grupo, mas a gente mostrou totalmente o oposto, o contrário. Fomos lá, surpreendemos todo mundo. Vamos falar sobre atuações e vamos começar com o Renato Paiva com a nota. Na minha opinião, o Renato Paiva escalou o time muito bem. O que faltou mesmo foi o gol. Ofensivamente, o time não representou muito bem. Eu daria um 5 para ele. Montoro entrou muito bem na segunda etapa, então 7,5 está de bom tamanho. Savarino parecia que estava jogando de calça jeans. Estava meio complicado para ele. Errou um gol feito. Então, uma nota de 4 ou 3,5 estaria de bom tamanho para ele. Igor Jesus, que sempre joga muito bem, pivô, muito bacana ele fazendo, teve uma nota de 8. Santiago Rodrigues, que entrou no segundo tempo, também teve uma nota de 6. Arthur, 6,5. Marlon Freitas, 6. Nilton, 7,5. Alan, 8. O goleiro John teve 6,5. Vitinho, 7,5. Mateu Pontes, 5. Jair, 7,5. Alexandre Barbosa, 7,5. O Alexandre Barbosa é um monstro, pessoal. Alex Tera teve 7. Cuiabano, 5,5. Gregory, 5.
Então Alan 8 e o Newton 7,5. Essas foram algumas notas que eu trouxe para vocês. Analisando friamente esse jogo, dá para dizer que o Botafogo fez o que pôde contra um adversário muito mais encorpado como o Atlético de Madrid. Para mim, os grandes destaques foram o Alan e o Will Jesus. O Alan foi um monstro na proteção da zaga, com desarmes fundamentais, leitura de jogo absurda e muita personalidade para sair jogando, mesmo sob pressão. Já o Will Jesus, cara, que partida! Brigou com os zagueiros o tempo todo, fez bem o pivô e ainda criou a melhor chance do time no primeiro tempo. Agora o Savarino, esse ficou devendo demais, errou tudo que tentou, perdeu um gol na cara e pareceu desligado. E o problema é que no jogo desse nível, qualquer erro técnico pesa muito. Gostei também das entradas do Montoro e do Newton, principalmente o Montoro, que mudou o ritmo ali, né, no finalzinho do jogo e levou o perigo. No geral, o Botafogo teve espírito de luta, mas tecnicamente foi inferior. O time ainda sente quando o nível sobe tanto assim, mas dá para tirar também algumas coisas boas, principalmente o desempenho defensivamente e a personalidade de alguns garotos que entraram bem. Rapaz, é aquele famoso jogamos com dignidade, mas faltou aquele pouquinho de capricho na frente do gol. E o Jesus foi guerreiro demais, brigou o tempo todo, segurou os zagueiros. Alan, então, correu por uns 3. Agora o Savarino, meu amigo, parecia que estava de calça jeans, né, rapaziada? Igual eu falei no começo. Errando tudo, perdendo gols feitos, difícil defender ele. A zaga até segurou bem. O meio com o Newton e o Montoro deu uma animada a mais no final. Mas, no geral, a gente ficou refém de um Atlético que sabe sofrer e matar o jogo. Faltou um pouco mais de coragem ofensiva, mas dá orgulho de ver o time competindo de igual para igual com esses times europeus. É virar a chave e focar no Palmeiras, que provavelmente eles vão ser o primeiro colocado, então o primeiro enfrenta o segundo, e a gente vai enfrentar eles nas oitavas de finais. Eu acredito que é o Palmeiras, e pode vir Palmeiras, igual ano passado, muita gente acreditava que o Palmeiras é o favorito. Esse negócio de favoritismo não existe, dentro do campo é 11 contra 11 e já era.